Continuação da leitura do livro Liderança com Propósito, capítulo 11. O que é preciso para ser um grande líder. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. No primeiro capítulo desse livro descobrimos a verdade acerca da liderança. Para ser um líder não é necessário ser uma pessoa carismática, efervescente e repleta de energia. O que sim faz falta é caráter. A vida de Neemias nos ensina 8 características dos grandes líderes. Estude dedicadamente essas características, revise-as continuamente, interiorize-as em seu coração e você se converterá em um líder mais eficaz. Aprenderá a ser um líder ao estilo Neemias. 1. Compaixão. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias realmente se interessava pelas pessoas. Se não fosse assim, por que um homem que tinha uma vida tão agradável se entristeceria tanto com a informação de que havia uns muros derrubados em uma cidade situada a milhares de quilômetros dali? Neemias se importava porque era um homem compassivo. Quando ouviu dizer como era dura a vida em Jerusalém, com os muros caídos ao chão, sentiu que tinha de fazer algo para ajudar. Por acaso não é verdade que quando as coisas vão bem para nós é fácil esquecer que a maioria dos seres humanos do planeta está sofrendo? Quando a vida está boa, é fácil esquecer que a maior parte das pessoas do mundo estão passando por algum tipo de dor. A vida é dura, onde quer que vivamos. Neemias era um homem compassivo, sabia amar. E o amor é o fundamento da liderança cristã. Olhe sua reação diante das injustiças. A comida era escassa, as casas estavam hipotecadas em excesso, os juros e os impostos eram incrivelmente altos e as pessoas se viam obrigadas a vender seus filhos como escravos, simplesmente para pagar suas dívidas. Neemias disse: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. A ira diante do pecado é uma reação, produto do amor. Precisamos nos indignar diante do pecado, precisamos ter revolta diante de alguém que fere outro. Isso consiste uma justa indignação e nos preocupa com o mesmo que Deus se preocupa. A ira de Neemias é evidência de sua compaixão pelas pessoas. Em Neemias 5, 17 e 18, lemos que ele assumiu pessoalmente o cuidado de 150 pessoas durante esse tempo. Era um homem compassivo. As pessoas não se importavam com o quanto sabemos, enquanto não sabem o quanto nos importamos. Na liderança, a base de tudo firma-se no amor. Você ama as pessoas? Preocupa-se com elas? A liderança sem amor se torna simplesmente uma manipulação. 2. Meditação. Os grandes líderes sabem, por instinto, que precisam equilibrar o uso do seu tempo. Precisam passar tempo com as pessoas para guiá-las e precisam passar momentos a sós com Deus. O tempo de meditação é essencial para a eficácia do líder. Neemias era um homem de oração. Aprenda com o seu exemplo. Sua vida privada de oração determina a eficácia da sua liderança pública. Neemias era um homem de oração e meditação. Orava por tudo, cada decisão
que devia tomar, cada crise que tinha de enfrentar, cada crítica que recebia. Sua oração do capítulo 1 é uma das grandes orações da Bíblia. Encoraja-o a estudá-la. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Neemias orava de dia e de noite. Quando fez sua cavalgada da meia-noite por Jerusalém, passou 3 dias no seu quarto, saindo somente à noite para inspecionar os muros. O que ele fazia durante todo esse tempo? Estava meditando, orando, inspecionando e falando com Deus. Revisava uma a outra vez na mente os acontecimentos, seus planos e as soluções que Deus lhe dava. Os grandes líderes também sabem que seu tempo público deve estar equilibrado com seu tempo a sós com Deus. Quando ouvi a reclamação, essas acusações, fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais. Neemias sabia colocar em funcionamento o cérebro antes de colocar sua língua em movimento. Era um homem de meditação. Esperava que Deus lhe desse a perspectiva correta. Deus meu, o que queres que eu fale? Alguma vez você falou sem pensar? Como líder, você precisa aprender, assim como eu tive de aprender, que é importante pensar antes de falar. Os grandes líderes meditam. Neemias diz: meditei sobre o que eu ia dizer. Antes de pregar um sermão de fim de semana, eu passo em média 16 horas meditando nele. Leio, oro, repasso uma e outra vez minhas palavras. A meditação precede a oração. Uma vez feita a meditação, a apresentação é automática. A meditação semeia em nossa mente o que deve ser apresentado. Neemias era um homem compassivo e de meditação, preocupava-se com as pessoas e orava. 3. Atitude positiva. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Neemias tinha uma atitude positiva. Você gostaria de seguir um carrancudo? Claro que não, ninguém gosta. Todos nós preferimos seguir um líder que tenha uma atitude positiva. Ao que parece, Neemias era uma pessoa positiva e de bom ânimo. Havia servido o rei Artaxerxes por toda a sua vida, e aquela era a primeira vez que havia chegado com o rosto triste e um semelhante abatido. Sempre havia mostrado bom ânimo e otimismo. Não tinha o hábito de se queixar. Os líderes devem ser encorajadores, não desanimadores. A função do líder é em levantar as pessoas, não deixá-las cair. Por isso, o bom ânimo é a característica importante para o líder. Líder, você precisa se esforçar para isso. Sei que é uma notícia assombrosa,
mas há entre nós alguns que, por natureza, não são pessoas de bom ânimo. Há alguns que se levantam pela manhã dizendo: Senhor, bom dia, e outros se levantam dizendo: Senhor, já é dia. Ainda que você não seja por natureza uma pessoa de bom ânimo, pode se esforçar para chegar a ser, pode desenvolver essa qualidade. Pratique o sorriso, use-o, faço toda vez que entro no meu carro para tarefas de fim de semana da igreja. E a verdade é que não tenho vontade de fazê-lo, sobretudo aos domingos pela manhã. Estou ainda meio adormecido e meio acordado, mas começo a sorrir. Ainda que você não acredite, pode conseguir ter uma boa atitude começando por sorrir. Os médicos dizem que se produz uma verdadeira mudança bioquímica quando começamos a sorrir, por causa dos hormônios que se produzem no nosso corpo. Quando saio do carro e me dirijo ao escritório, intencionalmente estou treinando a fazer uma pausa e começar a sorrir. Percebo que no escritório cada um leva sua própria carga e muitos levam uma carga muito pesada, não porque eu lhes dê excesso de trabalho, mas porque a vida não é fácil. Como seu líder, é importante que eu não entre com uma atitude que venha tornar a carga deles mais pesada ainda. Por isso sorrio para mantê-los com bom ânimo. O mesmo faço quando chego a casa à noite. Quando entro pela porta, antes de girar a maçaneta, sorrio como líder do meu lar. Eu sei que minha família não precisa dos problemas que enfrentei durante o dia. Como você pode ser um líder de bom ânimo quando trabalha com um tipo de gente a qual você trabalha? Como você pode ser um líder de bom ânimo quando se sente cansado e esgotado? Neemias 8:10 nos revela seu segredo. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Apesar de todos os inimigos que tinham, Neemias se mantinha de bom ânimo, porque tinha a alegria de Deus. Alegria diferente de felicidade. A alegria depende do que acontece. A felicidade depende do que acontece. A alegria é interna. Não se baseia na circunstância. Pode-se ter alegria em meio a uma tragédia. Pode-se ter alegria estando totalmente fadigado. A alegria do Senhor é nossa força, disse Neemias. Se você quer ser um líder como Neemias, seja compassivo, medite e tenha bom ânimo. 4. Concentração. Neemias estava sempre concentrado em sua meta, não deixava que as coisas pequenas o distraíssem. No capítulo 2, previu os problemas que o esperavam. Sabia que precisaria de madeira, de modo que pediu. Sabia que necessitaria de proteção em sua viagem a Jerusalém e pediu adiantado um salvo-conduto. Necessitaria de um lugar para viver e o pediu adiantando também. Está claro que tinha tudo bem pensado antes de sair. Havia se concentrado no que necessitava ter. Os líderes sempre pensam no futuro, sempre vão à frente de todas as demais. Isso é o que os separa
dos seus seguidores. Essa maneira de pensar, antecipar os problemas e ter já uma solução para enfrentá-los, exige concentração. É uma das características da liderança. A pronta capacidade de Neemias para concentrar-se é o que ajudou a enfrentar as distrações que lhe proporcionaram seus inimigos. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Neemias sabia que estava tramando seus inimigos e negou-se a deixar o que distraíssem. Essa é uma das características da liderança, a capacidade de focar-se no que necessita fazer sem deixar-se distrair. Neemias não permitiu que nada atrasasse o término do muro. O princípio da concentração é este. O principal é que o principal continue sendo o principal. Essa é outra característica da liderança. Paulo disse: mais uma coisa faço. Não disse: estas 40 coisas trato de fazer ao mesmo tempo. A luz, quando está enfocada, tem um poder imenso. Converter-se em lazer. Ao contrário, a luz difusa não tem poder algum. Quanto mais focada estiver sua vida, mais eficaz você será. Se você não é capaz de concentrar-se por natureza, você pode aprender. O principal é negar-se a deixar que o distraiam. Isso é o que Neemias fez e é uma característica dos grandes líderes. A concentração, a capacidade para focar-se em algo. 5. Criatividade. Neemias era criativo na hora de resolver problemas. Há pessoas que pensam que nascem criativas. E é verdade. No entanto, a criatividade é uma habilidade que também pode ser aprendida. Se você não se considera uma pessoa criativa, pode desenvolver essa habilidade. É simplesmente uma forma de pensar. Hoje em dia, temos uma grande quantidade de livros e recursos ao nosso alcance para nos ensinar a ser pessoas mais criativas. Edward de Bono, autor de New Think e Lateral Thinking, é o melhor autor no tema criatividade. Gravou também uma série chamada Six Think Hats, na qual descreve as 6 formas distintas do pensamento humano, ou melhor, há 2 livros excelentes escritos por Roger Walsh. Esse tipo de recurso pode ajudá-lo a aprender a pensar criativamente. Esses livros ajudarão você a se dar conta de que, às vezes, está bem sair da linha quando está colorindo. Como líder, você terá de enfrentar novos desafios. Os novos desafios exigem novas soluções. Quando as mesmas coisas de sempre não funcionam. Quando os se apunham desde o exterior, a reconstrução dos muros disseram: vamos atacá-los. Enquanto estão levantando os muros, Neemias idealizou uma solução criativa.
Por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por familiares, armados de espada, lanças e arcos. Dividiu-os por famílias e os colocou diante de suas próprias casas, para que edificassem a parte dos muros que estava mais próxima delas. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobrirem que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada e lançada, escudo, arcos e couraças. Quando seus inimigos apresentaram novos conflitos, Neemias tomou um enfoque criativo para resolvê-los. Ele sabia que as pessoas trabalhariam com maior eficácia em seus grupos naturais. Assim organizou-os dessa forma. Além do mais, ao trabalhar com uma unidade familiar, o natural era que se apoiassem mutuamente. Neemias estava sendo criativo. A metade deles edificava os muros, enquanto a outra metade fazia a guarda com espada e lanças. Depois intercambiavam as responsabilidades. Neemias buscava soluções criativas para todos os problemas. Você também pode ser criativo na hora de resolver problemas, se você decidir aprender a ser um líder como Neemias. 6. Coragem. Quando pensamos em tudo que Neemias suportou enquanto perseguia suas metas, vemos ele um homem de coragem. Deixou um trabalho seguro, tranquilo e bem pago no melhor momento de sua carreira para ir aonde nunca havia estado antes e fazer algo que não havia sido treinado. Temos em Neemias um mordomo que diz: vou a um país estranho para supervisionar um projeto de construção. Ele não tinha preparo nenhum para o que foi fazer. Aquela decisão exigiu coragem. Ele a tomou porque cria que Deus o havia chamado para a tarefa. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? E você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei vivia para sempre. Como não estarei triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então o rei ao Deus dos céus e respondi. Orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias sabia que a petição que fez ao rei podia significar uma sentença de morte automática, se o rei se pusesse a aceitá-la. Não é de estranhar que estivesse assustado. Quando o rei lhe perguntou por que estava triste, e ele confessou em seu diário:
com muito medo. Eu disse ao rei: coragem, e quando só você e Deus sabem que você tem medo. A coragem não é ausência de medo, mas é seguir em frente apesar do medo. Quando o inimigo veio e disse que ia atacá-lo, Neemias disse para os seus leitores: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Em toda a sua vida, Neemias nunca havia estado à frente de um exército, nunca havia lutado uma só batalha. No entanto, sim, ele tinha a coragem necessária para fazer o que Deus lhe havia dito para fazer. No capítulo 5, ele enfrentou a corrupção política e irou-se quando chegou ao seu conhecimento a forma tão injusta com que os ricos estavam tratando os pobres. Então lhes enfrentou publicamente. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos patriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo e do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém, e o louvou ao Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Ele estava irado. Os líderes precisavam ter a coragem necessária para confrontar quando vem uma injustiça sendo cometida. O que é coragem? Na realidade, é um sinônimo de fé. Ser corajoso significa estar disposto a correr risco, disposto a dar um passo de fé. Isso foi o que Neemias fez. Se você quer caminhar sobre as águas, precisa descer do barco. Você tem que se arriscar, e algumas vezes significa que você precisa dar um primeiro passo de fé. A coragem é característica dos grandes líderes. 7. Consciência limpa. Neemias era um homem íntegro, sabia lidar muito bem com o sucesso. A maioria de nós lida melhor com os fracassos que com os sucessos, de modo que podemos aprender muito se estudamos seu exemplo. Mas os governadores anteriores, aqueles que me
precederam puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Neemias havia sido nomeado governador daquela região por Artaxerxes, o rei da Pérsia, o homem mais poderoso de seu tempo. Isso o convertia no homem mais poderoso de toda a Judéia. Durante os 12 anos que ocupou aquele cargo, pode fazer o que quisesse. Ele poderia ter feito como muitos ditadores modernos e juntar uma considerável fortuna pessoal. Ele era o homem mais poderoso daquelas terras. Não tinha de informar a ninguém, não tinha de prestar contas diante de ninguém. Ao contrário, decidiu rejeitar a tentação das riquezas em favor da compaixão para com o povo. Neemias era um homem íntegro, porque se negou a beneficiar-se da sua posição, porque foi generoso com os pobres e ajudou a acabar com a injustiça. Neemias era um homem com a consciência limpa. Quando alguém triunfa, há 3 coisas que acompanham o sucesso: o poder, o prestígio e os privilégios. E é fácil sentir-se tentado a abusar dessas 3 coisas. Neemias resistiu diante dessas tentações por reverência a Deus. Era um líder com uma consciência limpa. 8. Convicções. Os grandes líderes têm fortes convicções. Podem até discutir por opiniões, mas as convicções são algo pelo que estão dispostos a morrer. Neemias era um homem com convicções. Cria que Deus o havia chamado a realizar aquele trabalho. E não havia nada que o pudesse deter, nada do que intentavam seus inimigos pode impedir. Que os muros fossem levantados, provaram com zombarias, com desânimo, medo, discórdia, divisões, distrações, difamação e até ameaça. No entanto, não conseguiram tirar de Neemias as suas profundas convicções. Ele baseava suas convicções nessas 4 coisas. 1. Uma motivação que o impulsionava. 2. Uma perspectiva clara. 3. Oração contínua. 4. Intrépida perseverança. Neemias seguiu diante apesar de tudo. Ainda que ele e Paulo nunca tenham se conhecido, ambos compreendiam a mesma coisa. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Pai, a viagem tem sido emocionante enquanto percorremos com Neemias a rota da liderança. Ele nos ensinou muito acerca deste tema, lições que podemos aplicar na prática como líderes de nossa igreja, nossa casa, nosso trabalho. Todos nós somos chamados para ser líderes em diferentes momentos. Pedimos-te que possamos compreender que o fundamento da liderança é o caráter, não o carisma, nem os estudos ou os talentos, mas o caráter. Queremos incorporar essas qualidades à nossa vida? Peço-te por todas as pessoas que leiam esse livro para que lhes des oportunidade de fortalecer seus aspectos débeis e aproximarem-se cada dia mais do que tu queres que sejam pedidos em teu nome,
Jesus. Amém. Pontos para reflexão. Qual das 8 qualidades para ser um bom líder é mais forte para você? Qual a mais fraca? Escreva quanto vulnerável é essa área de debilidade em você. Que qualidade você gostaria de desenvolver mais? Reconheça a necessidade de identificar claramente algo no que você vai trabalhar. O que você fará essa semana para praticar essa qualidade? Pense em um projeto que Deus gostaria que você desenvolvesse. Relembre as grandes lições de vida de Neemias. Nunca se renda. Seu caráter é o que você vai ter na eternidade. Capítulo 12. Epílogo. Como Neemias liderou ao estilo de Jesus, o líder dos líderes. Espero que, enquanto você lê esse livro, esteja pensando nas qualidades de caráter que Deus quer desenvolver em sua vida. Você está disposto a ser outro Neemias, comprometido em fazer tudo o que Deus pedir para mudar as coisas ao seu redor? Pense em tudo o que você leu a respeito de Neemias e faça a si mesmo estas perguntas. Quais dessas qualidades de caráter são as mais fortes em sua vida? Compaixão, meditação, atitude positiva, concentração, criatividade, coragem, integridade, convicções. 2. Quais dessas qualidades de caráter são as mais frágeis em você? 3. Quais dessas qualidades de caráter você gostaria de desenvolver mais? É difícil trabalhar em algo que nós não identificamos com clareza. 4. O que você pode fazer para praticar essa qualidade? Há algum projeto em que você está trabalhando ou que vai iniciar no qual você tem a oportunidade de se manifestar a qualidade que quer obter em sua vida? Obrigue-se, se for necessário, a fazer uma aplicação prática. Se você não o fizer de forma consciente, é possível que não aconteça e seria uma vergonha você não permitir o desenvolvimento dos propósitos de Deus para sua vida como líder. A razão pela qual Neemias é um exemplo tão maravilhoso para nós hoje é simplesmente ele ter sido sábio, ser um líder ao estilo de Jesus. Ainda que tenha vivido antes dos tempos de Cristo e ainda que nunca tivesse conhecido o apóstolo Paulo, Neemias entendia que a fé, a esperança e o amor são os ingredientes secretos de um líder eficaz. Meu objetivo ao apresentar-lhe este livro é que você se prepare para que essas metas deixem de ser secretas, espalhe a notícia, aprender a ser um líder ao estilo de Neemias e a base, aprender a ser um líder ao estilo de Jesus. Seja um exemplo que outros possam seguir. Juntos, podemos fazer parte do grande plano de Deus para o reino dos céus. Podemos mudar as coisas na eternidade. Além das características do tipo 1 e do tipo 2, encontram-se o chamado mais alto para a liderança espiritual. Quero terminar esse livro apresentando as 7 responsabilidades de um líder espiritual. Estude-as e aplique-as na prática.
Se você o fizer, aprenderá a ser um líder ao estilo Neemias. Quando você decidir deixar de seguir outros e começar a seguir, a ser o líder, estará motivado pela fé em Deus, a esperança do céu e o amor aos outros, e aprenderá a ser líder ao estilo de Jesus. Veja o que ele fazia. 1. Ajudava-os a conhecer a Deus. Sua primeira responsabilidade como líder cristão é ajudar os demais a conhecerem a Deus. O que está em jogo é a eternidade, vida ou morte, céu ou inferno. Eu revelei teu nome, aqueles que do mundo me deste, eles eram teus. Tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. A vida toda é um empréstimo feito por Deus. Ele nos criou a todas e a cada um de nós. Como líder, as responsabilidades que Deus deu a você têm a ver, na realidade, com a mordomia. Você precisa dizer a Deus: sou o administrador do que tu colocaste sob meu cuidado. Observe o que Jesus nos diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. O que ele fez foi revelá-lo. Jesus guiava por meio do exemplo. Veja agora um pensamento profundo que deveria nos assustar. Como líderes, quer seja na igreja, no mundo dos negócios ou na família, o que outros pensam sobre Deus vai fundamentar em maior medida o que pensam sobre você. Se você é impaciente e exigente, fará com que Deus pareça também impaciente e exigente. Se você é distante e desapegado, fará com que Deus tenha esse aspecto. Neste mundo, são muitas as pessoas que nunca tiveram uma boa relação com seu pai terreno. Talvez uma delas seja você. Agora, porém, você foi socorrido por Deus, que é o Pai perfeito. Como você quer que os outros o vejam, certifique-se de que isso é o que vem em você. Os cristãos têm uma responsabilidade com os que não conhecem Cristo. Você tem certeza de que todos os que você lidera são crentes? Deus lhe está dando a oportunidade de ser um canal, o mensageiro, o exemplo que eles observam para ver como ele é. Se as pessoas são atraídas pelas qualidades que veem em você, é mais provável que se sintam atraídos a Deus. Você verá que o nascimento espiritual sempre precede o crescimento espiritual. E antes de poder crescer espiritualmente, a pessoa tem que conhecer a Deus pessoalmente. Aqui estamos pensando em função do céu e inferno. Estamos tratando de questões eternas. 2. Ensinava-lhes a palavra de Deus, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitavam. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. A palavra de Deus é nosso fundamento. É sobre ela que edificamos nossa vida. É sólida, é nosso manual, é nosso livro, texto. Jesus disse:
e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Deus quer que todos sejamos livres. Não quer ninguém escravizado pelo pecado, culpa, angústia ou ressentimento. Não quer que as expectativas dos demais nos pressionem. Só uma vida edificada sobre a palavra de Deus pode conhecer a liberdade genuína. Como líder, o que você pode fazer para ensinar os outros a se apoiarem na palavra de Deus como a única autoridade sobre sua vida? Antes de poder ensinar, você precisa conhecer a palavra de Deus. E para muitos, isso significa começar a estudá-la a fundo. 3. Orava por eles. Rogo a eles, não rogo pelo mundo, mas pelos que me destes, porque são teus. Jesus orava pelas pessoas que liderava, para que você faça algo significativo como líder espiritual. Deus quer que faça o mesmo. Orar sobre o quê? Ore sobre os 5 propósitos de Deus. E esses 5 propósitos divinos são os mesmos para todos. Jesus menciona todos. De fato, orou por esses 5 propósitos com respeito aos seus liderados. Em primeiro lugar, orou a fim de que vivessem com gozo para ele. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Adorar e desfrutar de Deus. Quando você aprender a viver com alegria para Cristo, estará levando uma vida de adoração. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. De que maneira se cresce espiritualmente? Não crescemos quando as coisas são cômodas, fáceis e convenientes. De fato, quando as coisas vão muito bem na vida, é provável que não estejamos crescendo. Crescemos em meio às provas, tribulações, problemas e até tentações. Sempre se trata da oportunidade de tomar a decisão correta. Crescemos por meio dos problemas, pressões, estresse e situações que causam problemas. Por essa razão é que quando Jesus ora para que cresçam, não está orando para que Deus faça a vida deles fácil. Santificai-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Outras versões da Bíblia dizem: prepara-os para servir-te por meio da verdade. Teus ensinos são verdadeiros. O líder espiritual ora para que seu povo sirva a Cristo com eficácia, viva para Cristo com alegria e cresça espiritualmente para servi-lo melhor. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O líder espiritual ora para que os demais experimentem pessoalmente a compaixão com Deus. Lembre-se de que essa vida é uma preparação para a eternidade. Uma das coisas que vamos fazer no céu é amar uns aos outros. Isso se chama comunhão. É a maior tarefa que podemos aprovar na vida terrena, é aprender a nos amar de verdade. O mundo vai ser ganho quando o povo de Deus se unir.
Ore por aqueles de quem você é líder. Peça a Deus que os traga à sua família. Jesus orou para que os discípulos o levassem continuamente a outros. Diz o versículo 20: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ele esperava que nós nos reproduzíssemos. Então, ore para que aqueles a quem você orienta se convertam em evangelistas para Cristo. 4. Infundia-lhe seu caráter. Dê-lhes a glória que me desses, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que é a glória de Deus? É o seu caráter, a sua natureza, é o que Deus é o seu próprio ser. Quando Jesus diz, eu lhes dei a glória que me deste, está dizendo, eu estou colocando neles o meu caráter, minhas qualidades. Na sua qualidade de líder cristão, sua vida está em constante exibição diante daqueles que você guia. A meta da vida é crescer no caráter e semelhança de Jesus Cristo. Isso significa desenvolver em nós suas qualidades, integridade, generosidade, humildade. Significa cumprir sua palavra e servir aos outros e fazer tudo com confiança, perseverança e paciência. Todas essas qualidades encontram-se na vida do nosso Senhor. Nossa meta é integrá-las em nossa vida e nas daqueles que nos consideram seus líderes. 5. Protegia seu crescimento espiritual. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. O sinal do líder espiritual é a proteção. Ele guarda os seus liderados, ele protege o crescimento espiritual daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. 6. Enviava-os para servirem a Deus. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Uma parafrase da Bíblia diz: da mesma maneira que tu me deste uma missão para cumprir no mundo, agora eu lhes dou uma missão no mundo. A meta do líder é trabalhar para ficar sem trabalho. Como líderes cristãos, estamos preparando e orientando continuamente a próxima geração de líderes, certificando-se de que os estar preparado para que sejam enviados, mas não os administrando integralmente, nem controlando todos os seus movimentos. 7. Foi modelo de compromisso. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Ninguém pode levá-lo espiritualmente além do nível em que você está. O que os outros podem ver em você a respeito de sua consagração, como o que você quer que eles o vejam comprometido? Eu sugiro que você se comprometa com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Comprometa-se a conhecê-lo e amá-lo. Adoração,
Comprometa-se a aprender a amar os outros em comunhão, companheirismo. Comprometa-se a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, discipulado. Comprometa-se a ser um servo na vida e não só um aproveitador. Ministério. Disponha-se a servir aos outros de forma desinteressada. Comprometa-se a compartilhar as boas novas. Evangelismo. Quando você se comprometer com os propósitos de Deus para a sua vida, os outros verão esse seu compromisso. A atração de um coração completamente entregue a Deus é irresistível. Dê-se conta de que seu papel de líder é apenas temporário, não vai durar para sempre. E por isso você tende a aproveitar ao máximo agora. Nunca é tarde demais para começar a ser um líder ao estilo de Neemias. Qualquer que seja a situação atual na sua vida, você pode também ser um líder ao estilo de Jesus. Pai, eu te dou graças porque não nos deixastes órfãos, nem abandonados neste mundo, mas nos destes exemplos de carne e osso para seguir como Neemias e Jesus. Dê-nos um coração que palpite no mesmo ritmo que o teu. Senhor, quando nos tornamos líderes capazes de mudar as coisas na vida, desafia-nos dia após dia e lembra-nos todos os dias que o importante é ajudar os outros a chegar a conhecer-te, ensinar tua palavra, orar pelos que tu pusestes debaixo de nossa liderança, edificar teu caráter em nós mesmos e nos outros, proteger o crescimento espiritual que meus discípulos, enviá-los para que cumpram teus propósitos e ser modelo de um compromisso semelhante ao teu. Senhor, peço-te que as lições desse livro, unidas ao poder da tua palavra e à presença do Espírito Santo em nossa vida, nos convertam em líderes como Neemias, líderes como Jesus, líderes que ganhem os corações e mentes para o céu. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Guia para a aplicação do princípio 12. Epílogo. Como Neemias liderou ao estilo de Jesus, o líder dos líderes, aplicando os propósitos de Deus, comunidade. Quando nos tornamos cristãos, a Bíblia diz que somos membros do corpo de Cristo. O amor é uma ação, não um sentimento. O que você está fazendo hoje para demonstrar seu amor pelos outros membros da família de Deus? Como você está moldando um amor como o de Cristo por outros cristãos por meio da sua vida, como um exemplo para os outros? Discipulado. Um discípulo reflete os ensinos do Mestre. Como cristão, devemos seguir o modelo de Cristo, aprendendo com ele. O que você está fazendo para assegurar constância, crescimento pessoal constante em seu caráter para ser como Cristo? Há algum compromisso para o qual Deus o está chamando e que você tenha deixado de lado? Por que não pede que o revele para que você saiba qual é? Lembre-se, se você está insatisfeito em qualquer área de sua igreja ou organização, esse pode ser
justamente o lugar para que Deus está chamando para liderar. Ministério. Como membros da família de Deus, somos chamados para servir uns aos outros, assim como fazemos como membros de nossa casa. Onde você está servindo no corpo de Cristo? Se Deus revelou uma área de serviço enquanto você está lendo este livro, o que você vai fazer a respeito? Como você pode estar seguro de que não está perdendo a oportunidade de servir ao seu redor? Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Evangelismo. Nenhuma ferramenta é melhor para ganhar almas e corações para o reino de Deus do que outra pessoa que alcança outros com seu coração e alma. Que diferença Deus tem feito em sua vida? Como você está compartilhando essa mensagem com outros? Às vezes estamos ao redor de pessoas que parecem casos perdidos. Pode ser desalentador. Pense, no entanto, em sua vida anterior, antes de Cristo entrar nela. Você dá essa imagem de esperança renovada aos outros? Seja como Neemias, não se renda. A quem você pode alcançar com sua história de esperança? Adoração. Enquanto adoramos a Deus, nos tornamos mais como Ele. Recorde que sua glória e seu caráter, de modo que, enquanto nos aproximamos mais dele, enquanto nos aprofundamos no seu rosto, não podemos deixar de refletir seu caráter. Sua vida é um reflexo de Deus que você conhece? O que você aprendeu a respeito de adoração nesse livro que não tem aprendido antes? Que diferença está fazendo esta lição na sua vida? Como Neemias adorava a Deus? Como suas ações refletiam um coração de adorador? Na sua vida, que evidência há dessa adoração? O que você fará a seguir como resultado de ter lido este livro? Escreva isso e date o que você escreveu. Conte para um amigo confiável e peça-lhe que guarde seu compromisso, revisando diariamente seu progresso. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Pontos para reflexão. Em que você precisa aprender a liderar como Jesus? Revise os 5 propósitos para a sua vida. Certifique-se de procurar cumpri-los diariamente. Como você pode ter certeza que está fazendo isso? O que você está fazendo para trabalhar com esses propósitos na vida dos outros? Como você pode manifestar Jesus para alguém hoje em dia? Quando você espera começar a aplicar as lições que aprendeu nesse livro, por onde começará? Por que é essencial para você liderar como Neemias? Por que é essencial para você aprender a liderar como Jesus? Lembre-se das palavras de partida de Jesus: não ficareis mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Certifique-se de orar com essas palavras pelos que Deus pôs aos seus cuidados, seja um grupo de trabalho, um grupo na igreja, seja seus filhos, seja um Jesus de carne e osso para eles.